Olá, Sustentabilidade, passando por questão florestal, etc., e resolvi fazer agronomia. E o curso de agronomia me permitiu também, lá em Piracicaba, trabalhar no centro acadêmico, assumir posições no centro acadêmico, e acabei representando o Estado de Agronomia de São Paulo na antiga Sociedade Paulista de Agronomia, que hoje é a AEASP, jovenzinho, convivendo com senhores mais velhos, né? E aprendi, então, a ter clareza de que o agronegócio era a grande saída para o Brasil. Então, me dediquei a isso, e o caminho que eu escolhi foi o cooperativismo, porque seria uma forma coletiva de trabalhar, né? E defender a agricultura. Então, mandato enquanto ministro da Agricultura, o senhor desempenhou um papel fundamental nessa promoção do agronegócio, junto com todo esse crescimento do setor agrícola brasileiro. Se o senhor fosse destacar, quais seriam os maiores desafios que aconteceram e quais realizações nesse período o senhor considera mais importante ou mais marcantes? Era um governo ligado, tinha uma visão mais socialista do desenvolvimento, era o governo do PT, pelo mandato do presidente Lula, né? E eu era um agricultor com uma formação liberal muito forte, voltada para a liberdade comercial e uma ação independente do Estado e tal. Então foi um período difícil, mas tive apoio em muitos termos do presidente da República e conseguimos fazer coisa importante. Por exemplo, era proibido o uso de transgênicos. Nós conseguimos fazer uma legislação liberando transgênicos. Isso deu um pulso no brasileiro espetacular, tá vendo? Os números de lá para cá são impressionantes de produção agropecuária. Liberamos, então, a transgenia. Criei o biodiesel, que é uma alternativa também para os produtores rurais em relação ao uso de soja e outras oleaginosas. Criei também a legislação dos títulos do agronegócio, o LCA, CDCA, o CRAC, que hoje representa mais de 60% do financiamento da agricultura brasileira. Criei o seguro rural, primeiro ano criei o seguro rural para dar um impulso ao processo de desenvolvimento da independência em relação ao Estado e ao financiamento público, né? Olhando muito mais da área privada. Criei os avisos agrícolas para dar uma ação comercial mais forte na área internacional, em diversas embaixadas. Hoje já temos 30 avisos agrícolas, hoje é um sucesso o que eles fazem lá fora. Também fiz uma reforma no Ministério da Agricultura, criando uma área internacional, que não havia, uma área estratégica, dar um horizonte de longo prazo para a agricultura. Reformei a Embrapa, reformei a Conab, o Zenimet, enfim, foi um trabalho muito interessante de 3 anos e meio, em que contei com 2 forças importantíssimas. A primeira, os funcionários do Ministério da Agricultura, uma equipe técnica da melhor qualidade, que quando está motivada realiza coisas espetaculares, inclusive a de defesa sanitária, com um papel fundamental da turma da defesa, que ajuda muito a Comissão Internacional também. E essa é uma força que foi fundamental para mim. Os técnicos do Ministério da Agricultura são uma equipe brilhante, a qual sou muito grato. E a segunda parte, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Esses deputados, senadores da frente foram a minha grande força, minha grande alavanca para conseguir o que eu consegui naquele período difícil. E era uma coisa curiosa, porque a Frente Parlamentar era contra o governo, mas era a meu favor. Então tinha uma posição difícil, um grande apoio da Frente Parlamentar que não apoiava o governo. Então foi um tema complicado, mas esse apoio da Frente Parlamentar a mim permitiu essa reforma toda, a criação da lei da biossegurança, do lei do seguro rural, do sítio do agronegócio, a reforma, tudo que eu consegui fazer foi um grande apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então isso foi uma grande sorte que eu tive, contar com os técnicos do Ministério e da Frente Parlamentar da Agropecuária. Por outro lado, alguns temas eu não consegui resolver adequadamente porque não havia o apoio do resto do governo, sobretudo da área financeira do governo, né? Então tivemos um problema sério em 2004, 2005, tivemos 3 ou 4 problemas muito sérios. Primeiro, uma seca gigantesca que reduziu a produção, sobretudo no Centro-Oeste, foi um desastre muito grande, municípios quebraram aquele. Segundo, tivemos um problema de
surgimento da aftosa no Mato Grosso do Sul e também no Paraná, que vários países fecharam o mercado para a carne brasileira. E o terceiro foi um problema da ação, sobretudo da Europa, de criar problemas legais, institucionais, para a importação da produção brasileira. Então foi um processo difícil para resolver, além da questão financeira interna, né? Precisava de dinheiro para conversão de safra e tal, mas... Grande defensor da sustentabilidade, da inovação, o senhor, como disse agora, criou o biodiesel. Como é que o senhor vê o papel do Brasil hoje no cenário global de energia limpa e quais são as melhores? Bom, essa sua pergunta me é muito cara, até porque eu sou defensor do etanol, do biodiesel, desde que eu participei, inclusive, das discussões para a criação do etanol, em 1974, 73, 74. Então, esse é um tema que eu considero fundamental. E o papel do Brasil é fantástico. Hoje, por exemplo, o etanol emite só 10% do CO2 que a gasolina emite. Então, uma cidade como São Paulo, uma cidade gigantesca, tem poluição muito menor que qualquer cidade do mundo, até menor do que nós, do que São Paulo, porque o etanol misturado à gasolina já elimina uma boa parte de emissões de gás de efeito estufa. Então, é um processo que ajuda a reduzir a importação de petróleo, a saúde pública e o meio ambiente. É um processo fantástico, né? O biodiesel tem o mesmo objetivo, além de dar uma alternativa para o produtor de soja, de oleaginosas, no caso de uma crise de excesso de produção e mercados se fechassem, a alternativa é fazer biodiesel, que é o sucesso hoje. Hoje nós já estamos usando praticamente 17% da soja brasileira para fazer biodiesel, assim como 20% do milho brasileiro fazer etanol de milho também. Outro sucesso importante para a nação. O biocombustível é, sem dúvida, uma condição extraordinária que mostra a mudança da matriz energética brasileira. Hoje é um dado conhecido, a nossa matriz energética tem 47% renovável, a do mundo é 15%, um terço da nossa. Todo mundo sabe disso. Mas o que ninguém sabe é que desses 47% que é renovável, 25% é da agricultura. É o biodiesel, é o etanol de milho de cana, é a bioeletricidade gerada pela cogeração das usinas de açúcar e de álcool, é o biometano, que hoje existe nas granjas de suínos e frangos, também nas usinas de açúcar e de álcool, é a lenha, que é gerada também pela agricultura. Então, são vários fatores que a agricultura que produz e que permitem que essa nossa matriz energética seja renovável. E eu acho é uma palavra até pequena, eu estou convencido de que o Brasil pode ter um papel central na mudança da matriz energética mundial, ensinando os países tropicais do mundo a produzirem agroenergia, biocombustíveis e outros produtos gerados da geração de eletricidade, produzidos pela agricultura também, mudando a matriz energética, fazendo que ela seja renovável, flexível e renovável, gerando empregos, riqueza e renda, reduzindo a demanda de petróleo por todos os países do mundo que não têm petróleo. Então, o biocombustível, e agora a lei aprovada pelo Congresso Nacional, semana passada, a lei do combustível do futuro, dá outra expectativa, que já estuda a possibilidade de misturar até 30% do etanol na gasolina nos próximos 10 a 15 anos, e também 20% do biodiesel, no diesel até 2035 e daí para frente. Então, nós temos uma expectativa fantástica. Além disso, hoje o SAF, que é o combustível sustentável para a aviação, pode ser produzido a partir de etanol, de biodiesel também, e que vai gerar uma demanda gigantesca no mundo inteiro. E poucos países do mundo terão capacidade de ter essa demanda. E o Brasil, sem dúvida, pode liderar esse processo. Então, os biocombustíveis, a agroenergia, têm um papel extraordinário na história moderna do mundo, a partir do Brasil. Esse bate-papo continua depois do intervalo aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Na sequência, a gente volta para continuar conversando com Roberto Rodrigues. 9949-1009 é o nosso WhatsApp. Vem o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Já estamos de volta aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9.
Deixa eu trazer um recado especial para você. A Simple Agro despontou em Rio Verde com soluções inovadoras para a realidade do agro desde 2018. Com experiência em commodities, oferecem serviços de compra, venda, intermediação e assessoria estratégica para comercialização de grãos, com soluções customizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente e sempre acompanhando as tendências e oscilações do mercado. A Simple Agro proporciona as melhores negociações, traduzindo em lucratividade e rentabilidade. Procure a especialista em commodities, Adria Rocha, pelo WhatsApp 649-9303-1729 ou vá até a Avenida Jerônimo Martins, esquina com a Alameda Barrinha, 400, ali em frente ao Monumento do Córrego Barrinha, no Jardim Goiás. Eu disse Simple Agro. Continuamos o nosso Boa Tarde Produtor de hoje, conversando com o professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues. E o tema, os desafios e oportunidades do agronegócio diante da população mundial e do crescimento econômico. Roberto Rodrigues nos explica a seguinte frase: desafios e oportunidades do agro, população mundial e crescimento econômico. Antes de responder a sua pergunta, que é muito interessante, só agregar um tema aqui. Sobre a questão anterior, agroenergia e biocombustível tenebrosos, que eu estou chamando de os 4 modernos cavaleiros do apocalipse. O que são? Segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas e desigualdade social, diferente de renda entre pobres e ricos no mundo inteiro. Esses 4 problemas estão complicados. Uma população que cresce, vai chegar a 10 milhões de habitantes daqui a 20 anos, né? Então é preciso alimentar constantemente toda essa população com energia, cuidando do clima e gerando emprego, riqueza e renda para que quem resolverá esses 4 fantasmas será o agro do mundo, a pecuária mundial. Mas qual agropecuária? A agropecuária do cinturão tropical do planeta, que pega toda a América Latina, toda a África subsaariana, uma parte da Ásia também. Porque nessa parte do mundo que tem terra para crescer horizontalmente a produção e a produtividade é baixa, aumentando, portanto, a rendimento por hectare. Esses 2 fenômenos permitirão que esse mundo tropical mate os 4 cavaleiros do apocalipse modernos, gerando paz e preservando a democracia no mundo inteiro. O problema é quem vai liderar esse processo. Também tenho convicção absoluta de que o Brasil é o líder natural desse processo todo. Por quê? Porque o Brasil é o único país do mundo que desenvolveu uma tecnologia tropical sustentável, admirada e temida no mundo inteiro. Então, o nosso trabalho é não só exportar alimentos e biocombustíveis, é exportar tecnologia, conhecimento, ciência, equipamentos, indústria, máquinas agrícolas, variedade, tudo aquilo que nos transformou num país exportador de alimentos, energia e fibras, pode ser também compartilhado em outros países tropicais do planeta. Então o Brasil tem um papel hoje que transcende o papel de mero exportador de commodities. Temos que exportar conhecimento, tecnologia que até vale mais e que ajuda os países a se inserirem num complexo maior. Mas mais do que isso, a gente tem um ditado cristão, melhor é dar a vara para pescar e ensinar o pescador a pescar do que dar o peixe para ele. Isso é o que o Brasil tem que fazer hoje com a sua competência tecnológica. Então, essa frase é isso, gerar riqueza, renda nos países para que todo mundo possa consumir e tenha a produção que venha da agricultura tropical sustentável para que todo mundo possa se alimentar, ter energia e viver em paz e tranquilamente no planeta inteiro. O Brasil terá um papel cada vez mais relevante nesse cenário global desafiador. Muito bem. O senhor tem defendido há tempos a necessidade do Brasil agregar mais valor aos seus produtos agropecuários. Diante disso, quais são as principais barreiras que o país enfrenta para efetivar, de fato, essa transição de exportação de commodities para a exportação de produtos com maior valor agregado?
Essa pergunta é muito importante, muita inteligente a sua pergunta e carece realmente de uma explicação adequada. Qual é o maior problema? O maior problema é o seguinte: os países desenvolvidos criam um mecanismo de proteção aos seus agricultores para impedir que países não desenvolvidos, no mesmo nível que eles, no caso do Brasil, avancem sobre seus mercados. E a história tem mostrado que eles têm razão. Vou dar alguns números. No ano 2000, por exemplo, o agronegócio brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. 20 bilhões há 24 anos. No ano passado, 166 bilhões de dólares. Esse ano, até agosto, 160 bilhões foram exportados. Ou seja, nós estamos de 20 bilhões para 160 bilhões, alguém perdeu o mercado para a gente. E quem perdeu o mercado fica bravo, não quer conquistar o mercado de novo. Fica criando regras, como o Green Deal europeu e outros mecanismos, para impedir nosso avanço aos mercados. Dentro desse cenário, então, o tema da agregação de valor. Como é que fazem os países desenvolvidos para impedir a chegada? Você vê na matéria-prima, o café em grão, ou a soja em grão, ou o milho em grão, ou qualquer produto, como matéria-prima, como commodity, não tem tarifa. Se você agrega valor a ele, transforma o café em grão, em café torrado e moído, ou café solúvel, tem tarifa. Quanto maior a agregação de valor, maior a tarifa, para impedir que você chegue lá. Isso se chama escalada tarifária. Tem o pico tarifário, que é o nível, o tamanho de tarifa sobre o produto industrializado, que inibe a nossa condição de concorrer. Então, muitas vezes, olha o café, por exemplo. O Brasil tem hoje mais de 1/3 do mercado mundial de café. 35% do mercado mundial de café é do Brasil. Mas é café em grão. Café torrado e moído, os principais exportadores são Itália e Alemanha, que não tem pé de café. Por quê? Porque criaram uma regra que você colocar um café torrado e moído lá, tem uma tarifa tão grande, não é a China. Importa milho, importa soja. Mas eu não queria exportar milho e soja em grão, eu queria exportar o frango, já com milho e soja embutido, ou queijo, ou suíno, já com milho e a soja embutido lá dentro. Então tinha que ter uma negociação para que houvesse um aumento da agregação de valor ao longo do tempo, de modo que eles agregassem menos, nós mais. Agora, eu pergunto, eles têm interesse nisso? Não. Eles querem agregar valor? Lá. Eles estão errados? Não, estão certos. Nós estamos errados? Não, nós estamos certos. Então tem que fazer. Negociar. E esse é o papel do governo. O governo tem que negociar insistentemente para que a escala tarifária seja reduzida, a gente possa agregar valor e participar de um mercado mundial com valor mais alto, melhor para o Brasil, gerando emprego, riqueza e renda aqui no Brasil, não lá fora. Então é um tema muito difícil, muito complicado, razão pela qual a própria OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, está hoje meio sem papel. Ninguém liga muito para a OMC, porque as regras que ela coloca não são mais muito bem aceitas. O que está acontecendo hoje, em grande parte do comércio mundial, são acordos comerciais entre países ou grupos de países que podem trabalhar esses acordos à margem das regras da OMC, e para agregar valor. Então, nós temos que fazer também acordos comerciais cada vez mais amplos com países grandes consumidores, para que a gente possa agregar valor e participar desse mercado com uma posição mais rentável para o país e para o produtor rural brasileiro. Uma verdadeira aula com o professor Roberto Rodrigues aqui no Boa Tarde Produtor de hoje. A gente faz uma pequena pausa para o intervalo, mas na volta eu te garanto que a gente continua esse bate-papo. Até já! Hoje eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito, onde você é o dono. A diferença é evidente, taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza seu dinheiro e sua comunidade. Experimente agora! A gente segue por aqui com o Boa Tarde Produtor, entrevistando o professor Roberto Rodrigues, está conversando com você nesta edição aqui do Boa Tarde Produtor. Bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre essa questão de agregar valor e vez ou outra a gente vê aqui uma discussão entre os produtores rurais, Roberto Rodrigues, sobre a questão do marketing. Produtores dizendo que eles não têm que fazer marketing, não é obrigação deles
fazer marketing, se autodivulgar, contar o que acontece em suas propriedades rurais, enfim. Na opinião do senhor, de quem é essa responsabilidade de fazer esse marketing, de divulgar o agronegócio? A discussão é interessante essa. Esse é um tema muito interessante. Eu sou cooperativista, então eu defendo a cooperativa como um instrumento central de agregação de valor também. Porque muitas vezes o produtor rural não agrega valor porque não tem escala. E hoje, no mundo contemporâneo, a ideia da economia globalizada é que a margem por unidade de produto vai ficando cada vez menor. De modo que a renda do agricultor se faz na escala. Ora, o pequeno e o médio não tem escala suficiente, então estão mortos. Estariam mortos se não fosse a cooperativa. Ele faz a escala na cooperativa. Então, a cooperativa é hoje um elemento central para dar a tecnologia adequada ao produtor rural, assistência técnica, a tecnologia adequada da melhor maneira possível, a armazenagem, a industrialização e a comercialização. Nesse sentido, também compete à cooperativa o marketing rural. Se ela produz um produto industrial agregando valor, ela tem que fazer propaganda, tem que mercadear o que ela está propondo fazer para conseguir mercado também. Então esse é um tema muito relevante. E hoje eu estou convencido que quem tem que fazer o marketing é que está na ponta do produto acabado, que vai ao consumidor. Não vou fazer marketing de milho, de soja ou de frango. Vou fazer o marketing do produto acabado que vai ao supermercado, que vai ao consumidor, que vai ao exportador. E aí sim, o papel cabe à agroindústria e também às cooperativas agropecuárias. Excelente. Vamos falar agora de acordos internacionais, considerando essa importância, né, dos acordos para ampliação de mercados. Quais as estratégias o Brasil deveria adotar para fortalecer suas negociações comerciais e garantir o acesso a novos mercados para produtos agroindustrializados? Bom, esse para mim é um ponto crucial. Eu acredito que a agricultura brasileira tem esse papel central de alimentar o mundo e ensinar o mundo a produzir alimentos de maneira geral. Ele tem algumas questões centrais a ser resolvidas. Um é logística e infraestrutura. A agricultura brasileira até os anos 70 era costeira, porque a população era costeira, o consumo era costeiro, a agricultura era costeira. Na época, o governo militar, que tinha uma visão estratégica de país, só tem que ocupar o centro-oeste, ocupar a fronteira agrícola. A fronteira agrícola está vazia economicamente, populacionalmente. E aí, então, foram criados programas liderados pelo Alisson Paulinelli, Polo Centro, Prodecet, que conduziram produtores rurais ao centro-oeste. Uma ênfase muito grande para os gaúchos. Os gaúchos foram o grande locomotivo desse processo, depois puxaram por catarinenses, paulistas, paranaenses, mineiros, capixabas, nordestinos, foi tudo para o centro-oeste e conquistamos então o centro-oeste com agricultura moderna, sustentável, eficiente para o chuva. Mas a infraestrutura não foi para lá. Então, a infraestrutura é hoje um fator, ferrovias, rodovias, armazém, que são fundamentais para nós avançarmos adequadamente. Mas, sem acordo comercial, essa coisa não pode acontecer. Isso me preocupa muito, porque hoje nós produzimos 300 milhões de toneladas de grão, podemos produzir 500, 600 milhões de toneladas de grão, podemos tomar produção de carne, de açúcar, podemos produzir tudo muito mais que produzimos hoje. Mas tem que ter mercado para isso. E esse mercado existe não só na relação direta entre oferta e procura, mas também em acordos comerciais com grandes países. Temos um acordo com a China, com a Índia. Esse acordo, por exemplo, Mercosul Europeia, está patinando há 5 anos, vai, não sai do lugar. Acordo com os países árabes, Oriente Médio, deve procurar mercados consumidores grandes e que não são suficientes, fazer acordos que garantam nosso aumento de produção. Eu sou de um tempo em que havia o IBC, Instituto Brasileiro do Café, e a Instituto do Açúcar e do Álcool. O IBC, na época, falando dos anos 60, 50, 40, né, o IBC é quem exportava café. Nós não podíamos exportar café produtor, nem cooperativa. Era o IBC que comprava o café da gente e exportava lá fora. Só ele fazia isso aí. Então, o mundo negociava com o IBC. O que aconteceu? O preço era muito bom, a produção foi crescendo no mundo inteiro, outros países produzem de café também. Chegou uma época, final dos anos 50,
em que o preço do café internacional era mais baixo que o custo de produção. Isso aí era um problema, e o IBC tinha café em estoques muito altos, não conseguia vender aquele estoque. O que ele fez? Jogou no mar milhares de sacos de café, ou queimou, em pilhas de café foram queimados para acabar com o estoque. Acabou com o estoque, o produto voltou a ter um preço bom, o Brasil saiu do problema. Era do governo, era do IBC o café, não era do produtor rural, né? Mas o produtor rural estava sofrendo com o preço baixo. Então foi uma ação de governo que funcionou. Mas hoje, por exemplo, vamos fazer com soja hoje. Nós produzimos hoje, plantamos soja em 46, 47 milhões de hectares no Brasil inteirinho. Isso aí, mais da metade vai produzir para a China. E a China está falando que vai produzir 10 milhões de hectares de soja na África. Lógico, né? De um dia para o outro, mas vai produzir. Vamos fazer com 10 milhões de hectares de soja. Então tem que ter mercados negociados, acordos comerciais que garantam o crescimento. Podemos aumentar a produção, mas aumentar muito, dobrar a produção. Mas tem que ter mercados que estejam comprometidos conosco, através de acordos grandes que permitam o aumento da produção de maneira realmente relevante para a gente poder criar mais empregos, riqueza no Brasil. Então, o acordo comercial é básico, ao meu ver, para que a gente aumente a produção agrícola brasileira de maneira consistente e sustentável. Vem aí mais um intervalo e a gente volta já com o Roberto Rodrigues aqui no Boa Tarde Produtor. Estamos de volta com mais informações e agora eu quero saber se você possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando todo aquele processo manual de abastecimento de fornalha com lenha. Se a resposta for sim, então você precisa conhecer a Comber e suas soluções para secagem de grãos. A Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento de seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. A Comber nasceu com o objetivo de atender às necessidades dos clientes do Grupo Comelli na região de Rio Verde, mas logo conquistou clientes em todo o território nacional, atendendo desde o produtor rural até as grandes corporações do agro. Os automatizadores a cavaco da Comber ganharam destaque rapidamente em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem e aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Comber, soluções em secagem de grãos. Seguimos por aqui com o nosso Boa Tarde Produtor, praticamente no final já da nossa edição de hoje. Eu tenho aqui, Roberto Rodrigues, uma pauta tão ampla que daria para a gente fazer mais um programa aqui, tranquilamente, com outras questões que nós teríamos para abordar, mas o tempo é o nosso, nesse caso aqui, é o nosso inimigo, né? Quero agradecer a presença do senhor aqui de forma virtual mais uma vez, né? Tivemos a oportunidade de conversar em Goiânia, presencialmente, e agora virtual, com a pauta um pouco mais ampla. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Vocês são muito gentis comigo. E Goiás é, para mim, um estado fundamental. Eu sempre digo que o Centro-Oeste é o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação e da Energia. E Goiás é a tribuna de honra desse Maracanã. Portanto, estar com vocês é um prazer muito grande. Muito obrigado. E a gente segue com o nosso programa. Nos últimos dias eu tive a satisfação de conversar com o gerente da loja própria da Bayer em Rio Verde, o Renan Arantes. Foi um bate-papo muito interessante, principalmente para a gente falar sobre essa loja que há pouco mais de um ano foi inaugurada aqui na cidade. É a primeira e única loja da marca no mundo, uma loja física. E você vai conhecer mais sobre isso agora aqui no Boa Tarde Produtor. Já está por aqui com a gente virtual para conversar com você através da Rio Verde FM em 100,9 e também através do nosso canal no YouTube, o gerente da loja própria da Bayer aqui de Rio Verde, Renan Arantes. Tudo bem, Renan? Bem-vindo. Tudo ótimo, meu amigo. Boa tarde, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, aqui em Rio Verde, com os nossos amigos produtores e podendo falar um pouquinho aqui contigo. Qual a sua formação, a sua área de atuação? Vamos explicar um pouco melhor. Bom, primeiro,
Prazer estar aqui, né? Eu sou paulista, natural, eu brinco da Grande Morro Agudo, uma cidade do interior de São Paulo. Sou engenheiro agrônomo por formação. Entrei nesse ramo por causa do meu pai, que era feitor de usina, levava o pessoal para corte de cana manual. Foi aí que surgiu a minha paixão pela agricultura. Me formei em 2014 na Unesp, em Jaboticabal, e desde então eu ingressei na Bayer. Tive a oportunidade de atuar já na região de Redenção, no sul do Pará, em Santarém, fazendo todo o norte do país, atendendo Amapá, Roraima, Amazonas e o oeste paraense. Tive uma ótima passagem por Catalão, aqui no estado de Goiás, e nos últimos 3 anos eu estava atuando com a parte de agricultura digital, atendendo todo o estado de São Paulo e Cana Brasil para a área de agricultura digital da Bayer. E agora, há 40 dias, assumi o desafio da loja local aqui em Rio Verde. Excelente, Renan. Bom, vamos falar sobre a loja Bayer aqui em Rio Verde, né? Inaugurada há pouco mais de um ano, é a primeira e única loja física da marca no mundo. De maio de 2023 para cá, quais foram as principais inovações dentro da filial e quais são os planos de expansão para a próxima safra, Renan? Leonardo, a Bayer tem feito um trabalho dedicado à região, mas principalmente buscado o desenvolvimento da agricultura. De maio para cá, a gente tem procurado se aproximar e aprofundar ainda mais nesse importante mercado que é Rio Verde, e buscando aqui atentamente as demandas locais, desenvolvendo tecnologias e firmando parcerias, né? Eu posso citar alguns exemplos práticos. A gente tem visto o momento que o mercado tem passado em relação à incerteza sobre comercialização da safra de milho, da safra de soja, e o que a gente tem buscado são algumas parcerias para apoiar o agricultor local nesse ponto. A gente estabeleceu com a MD Commodities, trouxe alguns especialistas de mercado para falar com os agricultores, para dar uma orientação e pavimentar esse caminho deles, e repete esse mesmo tema agora voltado para milho, trazendo mais um profissional, né? A gente buscou também, a gente tem uma operação de barter que funciona aqui dentro de Rio Verde, dentro da nossa loja. Qualquer produtor pode chegar aqui a qualquer momento ou escolher qualquer profissional da empresa para buscar um apoio junto à bolsa para o travamento do milho, para o travamento da soja, trazendo mais uma opção para ele, né? A gente tem alguns agroespecialistas também que estão no campo buscando, fazendo as recomendações de todo o nosso portfólio, que não se limita apenas a sementes, apenas a produtos, mas principalmente a serviços. A gente tem buscado oferecer, através do apoio da agricultura digital, do acesso digital, ampliar o leque do produtor de opções e de direcionamento sobre o caminho que ele deve seguir e tomando a decisão baseado na realidade de cada talhão dele. Renan, ainda falando sobre essa loja própria, 2 perguntas: por que Rio Verde e por que uma loja física? Já que quando a gente acompanha o mercado, nós estamos vendo que grandes players estão investindo nesse comércio digitalizado. Daí a gente vê a Bayer numa loja física aqui em Rio Verde. Por que de tudo isso? Eu acho que o primeiro ponto, né, acho que você comentou o porquê Rio Verde. Qualquer um que é do ramo do agro, Leonardo, ele conhece Rio Verde sem nunca ter colocado os pés aqui. Acho que desde que eu comecei a trabalhar, você sempre ouve falar de Rio Verde como uma das grandes referências no mercado nacional. Então, todo o trabalho que foi construído aqui pavimentou muito da realidade da agricultura brasileira. Tive a oportunidade de estar com alguns produtores na semana passada. Eles estavam comentando que esse ano a gente completa 30 anos do primeiro plantio direto aqui nessa região. E essa mudança foi uma das coisas que permitiu o avanço da agricultura e a construção da safrinha no Cerrado, né? Então a gente pode olhar e entender um pouco da importância de Rio Verde para o cenário nacional. Esse é um dos motivos que aqui foi escolhido para a gente estar, né? E também buscar proximidade com o agricultor. A gente busca levar para a ponta tudo que a gente tem de tecnologia, de inovação, de produto e de serviço, e a gente entendeu que aqui em Rio Verde é uma excelente oportunidade de testar pela qualidade dos produtores, né? A gente sabe da eficiência deles, da produtividade que essa região tem buscado, do investimento em tecnologia, e a gente entendeu que aqui poderia ser um cenário onde a gente pode colocar em prática o que a gente acredita, mas principalmente ouvir o produtor, aprender com ele e melhorar para estar mais perto e ser relevante para o negócio dele. Em relação à loja física, né, você trouxe a pergunta em relação ao investimento
dos canais digitais. A Bayer, ela tem a Orbia, que é uma ferramenta que a gente tem desde 2019, que é derivado de um programa de relacionamento que a gente tinha construído. A gente tem mais de 340 mil parceiros, mais de 200 mil produtores cadastrados, 75% de abrangência do território nacional, quando a gente fala em hectares produzidos, e a gente tem um baita de um acesso digital, só que não tem nada que substitui o lastro do presencial, né? Eu acho que a gente busca, com a construção da loja física, ter um suporte prático para o produtor no dia a dia. O produtor que quiser chegar aqui e resolver qualquer problema dele, a gente é uma referência da Bayer para todos os assuntos, todos os aspectos, não apenas naquele que vem aqui e faz negócio com a loja da Bayer, mas qualquer cliente Bayer. Então, independente de qual a relação dele, de qual negócio, de qual parceiro que ele usou, a loja AgroBayer está aqui para ser um parceiro dele, para dar lastro para o negócio dele e suportar ele no dia a dia. Você falou aí sobre inovação, digitalização. Vocês sentem que o agricultor está em busca, ele quer acessar mais tecnologias ofertadas por grandes empresas como a Bayer, por exemplo? Com certeza, Leonardo. Hoje, 47% dos agricultores já usam algum dado para tomada de decisão e os outros 53% que ainda não usam vão fazer isso nos próximos 3 anos, né? A tecnologia, ela tem permitido avançar muito em relação a termos de produtividade. Ela é necessária pelo momento que a gente vive, né, de aumento de custos, diminuição de rentabilidade. Então, a tendência é a verticalização da produção, né? Como eu consigo ampliar o que eu produzo dentro do mesmo hectare, né? E aqui a tecnologia e os dados são parceiros fundamentais. E eu posso usar alguns exemplos práticos de como a Bayer tem apoiado isso junto ao agricultor. A gente tem uma plataforma nossa de agricultura digital que é denominada de FieldView, onde qualquer produtor que é parceiro da Bayer pode criar uma conta de forma gratuita e desenhar um talhão e receber um histórico de 5 anos de imagem NDVI, que vai permitir ele entender o que tem acontecido nesse talhão nos últimos anos e como vai se comportar daqui para frente. E assim tomar algumas decisões práticas, como correção de solo, manejo de plantas daninhas, manejo de nematóides, ou então usar algumas outras derivações que a gente tem dentro da agricultura digital da Bayer, né? Trago como exemplo o programa do Valora, que é um programa onde a gente ajuda o produtor a entender o ambiente de produção dele e fazer uma recomendação em taxa variável de milho. Ou então o programa Directo, que é um programa onde a gente também usa tecnologia associada às análises de nematóide de solo para fazer uma recomendação prática e assertiva, aplicando onde precisa ser aplicado e talvez não em 100% da totalidade do talhão. Isso permite para a gente uma flexibilidade e um aumento de capilaridade. Então, como eu consigo atender mais produtores, olhando mais talhões e tendo também a capacidade de entender melhor e me adaptar para levar o que o produtor precisa. Se a gente for falar em relação à soja, ao milho, que o produtor, o agricultor pode contar para começar essa próxima safra com o pé direito? Acho que o primeiro ponto é o planejamento antecipado, né? A gente tem visto um cenário de incertezas muito grande nos últimos anos, né? A gente tem impacto de clima, a gente tem impacto de fatores econômicos que não estão na nossa alçada, como guerras, falta de princípios ativos em alguns momentos. Então, o produtor ele tem que ter um planejamento pensando em mais de um cenário. Claro que a gente tem que ter sempre o otimismo em buscar o melhor, só que a gente também tem que estar preparado para quando isso não acontecer. Eu acho que um exemplo prático para mim é a gestão do clima, né? A gente é incapaz de fazer qualquer coisa, de realizar qualquer alteração em relação ao clima, mas a gente pode se adaptar e preparar para o que vai vir para frente. Então, como eu escolho, talvez esteja planejado com mais de um tipo de variedade de soja ou que um híbrido de milho para responder a um ano mais chuvoso ou menos chuvoso ou mais seco, ou com grandes veranicos ao meio, um ano com alta intensidade de pragas, um ano com manejo de plantas daninhas, como eu faço uma construção de raízes no solo para um período de estiagem, a minha planta poder responder de uma forma melhor, né? Como eu faço a gestão financeira do meu negócio, acho que é muito importante a gente sempre lembrar o produtor a necessidade do travamento de custos, né? Acho que 20 dias atrás a gente estava falando com algumas empresas aqui da região, a gente teve a notícia ali que talvez 65%
da safrinha nossa de produção de grãos aqui de Rio Verde 24 estava comercializada e 15 a 20% do que vai ser produzido de soja na safra 24-25 estavam comercializados. A gente tem um número alto em aberto ainda, né? E isso o produtor pode acabar ficando expondo ao risco. A gente torce para que a soja alcance patamares de 115, 120, 130, mas a gente sabe que dependendo do mercado, do cenário econômico, o preço pode ficar estabilizado no patamar que está hoje ou cair também, né? Então, como ele faz essa gestão, faz o travamento dos custos dele, entende qual que é o custo para produzir cada quilo de soja e o retorno também que isso pode trazer, né? Então, como às vezes um manejo de plantas daninhas, a gente tem um problema sério aí com o pé de galinha, por exemplo, porque ele tem roubado de produtividade nos últimos anos. Então, ter todo esse entendimento, fazer esse planejamento e se preparar para responder a diferentes cenários, eu acho que é o caminho principal aí para a gente poder ter uma ótima safra no ciclo 24-25. Gerente da loja própria da Bayer, aqui de Rio Verde, Goiás, Renan, muito obrigado pela participação com a gente. Vamos às suas considerações finais. Eu quem agradeço, tá? O espaço, a oportunidade, e quero deixar um convite aberto para todo produtor da região, né? Para todo profissional do agro, quem não é também, quiser vir aqui, fazer uma visita, conhecer a gente, conhecer o trabalho da loja AgroBayer, da Bayer, serão sempre muito bem-vindos, né? É um prazer estar aqui, podendo participar desse cenário, desse mercado tão importante para o Brasil, que é a agricultura em Rio Verde, e a gente vai fazer uma excelente safra em 24-25. O compromisso que eu posso fazer é de 100% de dedicação a todo o povo de Rio Verde. Muito bom. Renan Arantes, um abraço, obrigado e até a próxima. Um abração, até a próxima. E assim nós chegamos ao final desta edição do Boa Tarde Produtor. Muito obrigado, Renan, obrigado pessoal da Bayer. E é claro que esse programa estará na íntegra no nosso canal do YouTube. Hoje nós tivemos aqui 2 entrevistados especiais, né? Roberto Rodrigues e agora o Renan da Bayer. Vai lá no YouTube, pesquisa Rio Verde FM, você encontra o nosso programa na íntegra, com som e imagem de altíssima qualidade para você acompanhar tudo que foi discutido nesta edição. Ao senhor e a senhora, muito obrigado pela audiência, eu te espero na próxima edição e que você tenha um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá.